Depois de muito tempo, eu resolvi voltar a fazer vídeos para o YouTube e voltar a falar das leituras por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Escute as Feras, da Nastya Martin, uma antropóloga francesa que teve a experiência de um encontro com um urso nas montanhas geladas da Rússia. Ela estava vivendo em Kamchatka com comunidades Ewe e ela relata a experiência de ter tido esse encontro. Eu opto por usar a palavra encontro aqui e não falar de um ataque, como muitas vezes dito sobre esse evento, porque é a forma como ela mesma vê, como ela mesma descreve. E isso me interessa muito, como a própria autora descreve esse encontro, o episódio do encontro com o urso e tudo o que decorre dele. O fato dele ter arrancado um pedaço da mandíbula dela ter passado por algumas cirurgias para reconstruir o rosto e de voltar a esse lugar tempos depois, buscando alguma coisa, buscando talvez a si mesma e a uma outra parte de si que ela não conseguia mais encontrar em outros lugares. Me interessou muito o Escute as Feras do ponto de vista da escrita, de ser uma escrita de memória, é um registro de diário da autora através do método etnográfico, que é um método que os antropólogos usam para escrever, uma escrita descritiva de tudo que se passou ali, naquela experiência e naquela vivência em comunidade. E, claro, a autora vai falar dessa experiência, da relação com as pessoas que estão ali, mas também vai falar sobre o seu retorno, sobre as idas aos médicos, sobre as opiniões que os médicos têm sobre uma fatalidade, um erro ou um acidente numa das cirurgias dela. Na verdade, não chega a ser um erro, como ela coloca, né? Um acidente de ter ficado uma bactéria ali alojada na placa de titânio que os médicos colocam no rosto dela para reconstituir a mandíbula. E aí ela tem que fazer a cirurgia de novo para poder tirar e limpar e tal. Pensando não só por esse lado de relatar as consequências desse encontro, mas me interessa muito como ela descreve as sensações, o que ela passou ali, não só num sentido psicológico, mas antropológico mesmo, da relação com o outro e esse outro não sendo só os povos com quem ela conviveu ali, mas sendo ela mesma em certa medida, quando, por exemplo, eles a classificam como miética, né? Como alguém que foi marcada pelo urso e que, portanto, tenha uma ligação, um vínculo com esse animal. E as pessoas não poderem, por isso, tocar nas coisas dela porque ela está marcada pelo urso, segundo a crença local ali. É um livro bem interessante que opta por ter uma escrita bem fiel ao evento, né? Uma descrição num diário, em formato de diário, se bem que não tem data, mas a constância da passagem do tempo é contada pelas estações, né? Ela começa com o outono, se não me engano, e vai até o último capítulo, que é o verão. E dentro dessa escrita dela, né, que tem ali os capítulos marcados pelas estações, ela vai construindo
costurando memória e descrição da experiência através desses pontos que ela vai separando, trechinhos, pequenos trechos, dando uma espécie de continuidade, mas não uma continuidade exata do diário, do dia a dia, mas um registro ali que está entre a etnografia e a fábula, né, a ficção. O uso da linguagem aqui se aproxima muito da construção romanesca. Isso é interessante porque a autora é uma antropóloga e ela escreve esse livro como uma espécie de fábula, né? Inclusive ele está nessa coleção da Editora 34, que é uma coleção fábula. Só que, claro, a antropologia vai encarar a coisa do diálogo interespécie como uma fábula, né? Vai encarar como um encontro mesmo. Não se fala a mesma língua, não se tem os mesmos sentimentos, mas é sempre um encontro com o outro. E isso é muito impactante aqui nessa obra, porque a autora fica para sempre marcada por esse encontro. É um livro que me fez pensar muito sobre a relação que a gente tem com a natureza enquanto um outro diferente, ameaçador, no caso de um urso, por exemplo, ou de um outro animal que possa, de grande porte, né, que possa nos atacar, mas aqui ela inverte a ordem, ela não vai descrever o animal como um monstro, uma criatura estranha que ataca, é ela que está invadindo o espaço dele, é ela que saiu da França e foi para essa comunidade no interior da Rússia, e lá é ela quem está invadindo o território desse animal, com quem ela tem um encontro. E ao mesmo tempo é muito bonito como ela coloca esse encontro a partir da perspectiva da descoberta dela, da crença das pessoas, de que ela foi marcada por ele e que ele a atacou justamente porque o próprio urso se viu de alguma forma nos olhos dela, porque ela olhou direto nos olhos dele. Então tem essa coisa quase mitológica na relação ali com o animal. Um livro que eu recomendo para quem tiver interesse em antropologia, mas que não seja uma antropologia tão complexa de se ler, seja uma coisa introdutória, e que dê para ver um pouco do método e de como se escreve, né, se descreve, porque aqui se fala em descrição da realidade, não em criação, ficção, e não necessariamente num relatório de pesquisa, mas ela está algo entre essas fronteiras, no âmbito da descrição etnográfica. Essa edição é traduzida pela Camila Vargas Muldrini e Daniel Luma. Não sei dizer se é uma tradução fiel, não sei nem, não me importo tanto com isso. O que importa é que talvez seja justamente isso que a própria autora coloca em certa medida, da impossibilidade da tradução, seja ela da língua que for, né? Seja do francês para o português, ou seja, dos gestos humanos em relação aos gestos de um animal. Mas assim, é bom de ler, então eu acho que a tradução tem esse papel importante aqui também de tornar o texto acessível, por mais que a própria autora já tente fazer isso de alguma forma. É uma descrição muito pessoal e muito introspectiva de tudo que está acontecendo com ela ali. Eu acho que por tudo isso vale muito a leitura. Foi uma das minhas primeiras leituras do ano aí, que eu tô concluindo agora, e espero voltar a falar de novas leituras por aqui. Se você ficou até agora, por favor, deixe seu comentário se você já leu, se pretende ler o livro. Não se esqueça de curtir e seguir o canal, que é muito importante para dar continuidade aqui aos vídeos. Tchau, tchau.